Nós sabemos que muitos males emocionais, espirituais e até físicos têm sua origem no sentimento de culpa. O pecado tem ação devastadora na vida de qualquer pessoa. A Bíblia também afirma que o que encobre a sua transgressão jamais prosperará. Afinal de contas, o que podemos fazer com o pecado e com o sentimento de culpa? Como podemos nos livrar das suas terríveis consequências? No estudo de hoje, vamos aprender um pouco mais sobre a confissão de pecados e o perdão de Deus. O conhecimento superficial acerca de Deus e de seu amor e benevolência é insuficiente. A tentativa de desenvolvermos o bem em nós mesmos, separados de Cristo, é loucura. Afinal de contas, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E na experiência da salvação, o cristão passa pelas fases do arrependimento e confissão dos pecados, para que possa obter a promessa do perdão de Deus. Muito bem, meus queridos amigos, vamos iniciar então o nosso estudo de hoje. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar os textos que nós passamos aqui, para que você possa anotar na sua Bíblia, na sua agenda, poder ler com mais calma e se aprofundar nos estudos. Se você tiver mais dúvida, pode entrar em contato conosco também. Vamos conversar mais sobre os assuntos que nós estamos aprendendo. Então, vamos fazer a nossa oração. Pai amado, querido Deus, derrama sobre nós o Teu espírito de sabedoria e entendimento, para que possamos aprender o estudo de hoje. Dai-nos também força, coragem, serenidade para colocarmos em prática o que vamos assimilar. Que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Oramos e pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Aprendemos no estudo passado que o conceito de arrependimento foi a essência da mensagem de João Batista e a parte fundamental do ensino de Jesus. Foi exigido por Pedro, utilizado por Paulo e reivindicado pelo apóstolo João. Vimos que o primeiro pressuposto para o arrependimento é o reconhecimento de que se é pecador, conforme está lá no Salmo 51, do verso 3 ao verso 4. O segundo pressuposto para o arrependimento é a tristeza de um coração partido, conforme nos ensina o profeta Joel, no capítulo 2, do verso 12 ao verso 13. Em resumo, arrepender-se é perceber como se estava errado, alterar a forma de pensar, mudar de direção, vamos dizer assim, de atitude. É assim dizer um retorno à fonte da vida e do discernimento moral. A atuação do Espírito Santo, portanto, convence aqueles que o recebem da seriedade do pecado, ao fazer-lhes sobrevir um senso da justiça de Deus e de sua própria condição sem esperança. E a experiência subsequente de Davi demonstrou que o perdão divino não apenas apaga os pecados, como também provê o poder para manter a pessoa afastada do pecado. Mas então, Rafael, qual seria o primeiro passo a ser dado pelo pecador arrependido? Mais uma vez, vamos olhar para a vida de Davi e desta vez lendo ali um trecho do Salmo 32, do verso 3 ao verso 5. E diz assim: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado.
Perceba, portanto, que enquanto Davi encobria os seus pecados, a sua saúde física, mental e espiritual eram abaladas e ele sentia a mão do Todo-Poderoso pesando sobre ele dia e noite. É uma descrição vívida dos efeitos do pecado não confessado, não é verdade? Mas algo muda a tônica do Salmo, você percebeu? O início do verso 5 afirma que Davi confessou o seu pecado a Deus. E por que o pecado precisa ser confessado por nós diretamente a Deus, como o Salmo nos explicou? Em primeiro lugar, porque temos um único mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, conforme nos afirma 1 Timóteo capítulo 2 e o verso 5. Segundo, porque Jesus também é o nosso advogado junto ao Pai. É Ele a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. E terceiro, vamos ler comigo 1 João capítulo 1 e o verso 9. E diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perceba, meus queridos, que há a certeza do perdão de Deus se o pecador arrependido confessa sinceramente o seu pecado. Nesse ponto também, eu não posso deixar de mencionar aqui que, na contramão do ensino bíblico, a confissão auricular de pecados ao sacerdote em lugar de Deus foi instituída pelo Papa Inocêncio no Concílio de Latrão, no ano 1215 d.C. Mas quando falamos exclusivamente dos ensinos contidos na Bíblia Sagrada, a confissão dos nossos pecados, portanto, deve ser feita de forma específica e diretamente a Deus, não a outro ser humano. E essa confissão é feita por intermédio de Jesus Cristo, o nosso advogado junto ao Pai. Significa reconhecer quem de fato nós somos, mas se com humildade e com o coração quebrantado diante de Deus admitirmos a verdade, não importa o quanto tenhamos sido infiéis. A palavra de Deus nos diz que Ele é fiel e justo e cumprirá a sua promessa de perdoar os nossos pecados. Todavia, meus queridos, apesar do pouco tempo que nós temos para estudar esse assunto, eu não posso também deixar de mencionar que, caso a nossa falta seja contra o nosso próximo e houver a possibilidade, além de pedirmos perdão diretamente a Deus, o apóstolo Tiago, no capítulo 5, o verso 16, afirma também que devemos confessar a nossa falta diretamente àquele contra quem pecamos. Mas o que Deus faz quando nós confessamos os nossos pecados? Olha o que o profeta Isaías nos diz no capítulo 43 e o verso 25. Diz assim: Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. A resposta, portanto, é muito clara. Ele apaga as nossas transgressões e não se lembra mais das nossas faltas. Isso tudo é possível porque Cristo levou sobre si os nossos pecados e na cruz do Calvário o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Cristo pagou a nossa dívida. Nós que estávamos mortos pelas nossas transgressões, obtivemos vida por intermédio de Cristo, recebendo o perdão de todos os nossos pecados. Assim, meu querido amigo, minha querida amiga, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Corra para os braços de Cristo. Invocai-o enquanto Ele está perto. Converta-se e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Experimente a paz que vem do arrependimento e da confissão dos pecados a Deus. Creia que Deus pode perdoar todos os seus pecados e aceite o convite de Jesus para deixar o mal, o seu caminho que não é correto e voltar-se para Ele. Creia nisso, viva isso. Vamos orar? Querido e amado Deus, Senhor, nos ajude
a confessar os nossos pecados e buscar com o coração humilde e sincero o perdão que nos dá paz e tranquilidade para continuarmos seguindo os teus caminhos. Abençoa, por favor, todos aqueles que estão assistindo a esses vídeos, que eles possam, mediante oração, buscar a tua presença a cada dia. Nós oramos e pedimos essas bênçãos, não porque merecemos, mas em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.